É um grande prazer que a gente está aqui em Tupã, né, podendo realizar esse fórum juntamente com todos os colegas da ANAP. E como fazendo parte do Departamento de Educação Ambiental, eu gostaria de dar algumas informações antes, que eu acho que vale a pena estar divulgando, porque a gente divulga tão para fora da cidade, né, e aí os participantes da comunidade deixam de participar, né? E vamos lutar pela não exclusão, né? Como colocaram bem ali o tema ambiental. Bom, o Departamento de Educação Ambiental, ele está ainda no processo inicial da ANAP, mas eu gostaria de colocar a vocês que ele é aberto para diálogo, é participativo, as pessoas que se interessarem, é só entrar no site, já conhecem várias pessoas que estão aí circulando, entrem em contato, conversem, olha, sugestões, não, eu quero participar como voluntário, porque todos nós aqui somos voluntários, mesmo à distância a gente tenta participar, né, porque eu acho que a gente faz tanta coisa lá fora, em outros estados, e por que não participar, né? Acho que a gente tem que ser atuante mesmo de uma cidade que a gente tem um afeto, né, porque ele viveu, nasceu aqui, temos grandes amigos aqui. E eu gostaria de colocar a vocês que o Departamento de Educação Ambiental está aberto também à publicação. Nesse trabalho, eu fiquei bem surpresa aqui em Tupã, que foi o primeiro fórum que a gente deixou aberto para publicação. Por quê? Porque a gente sabe que tem vários professores, tem vários profissionais, né, como o próprio a exposição agora do Flávio, né, da Polícia Ambiental. Então percebam que existem vários projetos bons na comunidade. Eu acho que eles têm que ser reconhecidos, né? E a gente tem que estar sabendo do que está acontecendo, né? O estar fazendo, como o Ed colocou lá no finalzinho da frase, que o Paulo Freire, naquele livro de Pedagogia da Autonomia, também coloca, é a gente estar fazendo junto numa prática, né? Numa ação, reflexão, ação. Em cima da minha ação eu faço uma reflexão, dessa reflexão eu volto à minha ação e assim vai. É um método recursivo, né? Aquele feedback que tanto se fala. Tá? Então a gente gostaria de daqui, em nome da ANAP, colocar que todos os departamentos estão abertos à publicação. Como é que eu faço? Olha, Angélica, eu desenvolvo um trabalho igual um grupo, viu? Fiquei bem surpresa e feliz de estar vendo esse grupo aí há 3 anos aí, permanecendo nas discussões, e isso a gente fica muito, né, surpreendida e feliz ao mesmo tempo. E aí vamos supor que eles realizaram um projeto e desse projeto pode sair um texto. Por que não divulgá-lo, né? Então o site está ali para divulgação, é gratuito, tá? Só tem que passar por alguns representantes para estar vendo o texto. Por quê? Porque existe toda a autoria, né, que isso tem que ser vista, tá? Então eu gostaria de deixar aberto para a gente começar a palestra a vocês sobre essa nossa abertura. Então, por favor, participem, tá? O site tem aí os informativos da massa, tem aí para vocês. E outra coisa também, no estado de São Paulo, a gente tem o REPEA, que é a Rede de Educação Ambiental Paulista, que eu acho que vale a pena, o pessoal que está aí atuando, né, com a educação ambiental, está participando, é www.repea.org.br, tá? REPEA, Rede de Educação Ambiental Paulista. Então, acho que vai para vocês, só vocês se cadastrarem, vocês recebem informações diariamente sobre educação ambiental e sobre outros assuntos do estado de São Paulo. Acho que vai aí a dica, tá? Bom, a palestra então tem esse título aí, Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável, Centro de Educação Ambiental. Acho que hoje a gente também tem a honra aqui de estar com o Alexandre Falcão, ele trabalha na Exalc, e ele teve a oportunidade de participar, e ainda participa, da implementação do CEA a nível nacional. Ele participou lá com o Fábio, o pessoal do Ministério de Educação Ambiental, então acho que estavam bem animados depois do almoço, que a gente vai trabalhar juntos. Tá? Bom, em relação ao ONU, eu queria colocar isso, né? A ONU, ela divulgou esse ano, no congresso que teve em Goiânia, de Educação Ambiental a nível nacional, o Ministério já fez um diagnóstico, passou para todos os educadores, né, as pessoas que trabalham ligadas a essa temática, e querendo saber se muda a palavra educação ambiental para educação para o desenvolvimento sustentável. Bom, de antemão já coloco a vocês que está passando a nível nacional um manifesto, é isso?
contra. Tá? E interessante que o título que eu vou falar vem ao encontro do sustentável, por que contra? Vou colocar no parecer que eu também estou junto nesse manifesto. Porque a palavra desenvolvimento, eu acho que o Ed representou bem aqui, né, a parte da hegemonia, da racionalidade instrumental, que é aquela coisa, é melhor, a racionalidade instrumental, ela fortalece o quê? Que é melhor a gente ter do que ser, né? Eu acho que a Ed colocou muito bem isso. E é o que esse modo de produção capitalista faz com que a gente tenha, cada vez tem que ter um carro, tem que ter isso, tem que ter um tipo de doutor, tem que ter um tipo de mestre. Isso é esse modo de produção que nos faz ser isso. Mas será que a gente está deixando de ser? Né? Eu acho que a gente colocou muito bem para a gente poder refletir. Olha, eu não quero só ter um diploma disso, ser mestre naquilo, se eu não faço alguma coisa, se isso não me ajuda a ser alguém melhor. Né? E alguém que eu posso não só ser melhor para mim e as pessoas que estão à minha volta, mas um ser melhor para todos nós. Né? Eu acho que isso é um diferencial tão forte, né? E aí, quando a gente falou de projetos comunitários, a gente falou da Agenda 21, um pouquinho hoje à tarde também, eu acho que está tudo isso muito ligado. Quando a gente trabalha com comunidade, é necessário também se doar, partilhar, e esse ser ele tem que estar bem forte, né? E essa palavra sustentável, então a gente vai um pouco contra a palavra desenvolvimento. Então hoje fala muito, a gente está lutando para isso, para a sociedade sustentável, porque a palavra desenvolvimento, ela vem com uma carga muito forte desse ter que o Ed falou. Tá? A gente quer desenvolver, né? Igual, a gente quer ser igual os países do norte, países industrializados, como se fala. Então, para quê? Né? Por que não privilegiar o que nós somos? O que o Brasil é? Qual é a identidade cultural nossa? Aí sim, a partir dessa realidade local, eu querer um não desenvolvimento dentro dessa lógica mercantilista, né? Que a gente já está inserido, é a máquina. A gente está dentro dessa máquina. É o ter, e ninguém privilegia o ser, né? Muito difícil, como ele colocou lá no Gari, o Ed. Então, acho que isso tem que ser levado no coração. Evidência, também é evidência. Então, embora o título tenha esse, mas a gente vai trazer essa palestra para pensar em sociedade sustentável, tá? Mas é importante também esse conceito de sustentável, eu acho, a gente discutir, refletir, como o Ed colocou, e os outros palestrantes também, na questão da gente não aceitar o que está, tudo que vem pronto, né? Quer dizer, a ONU lançou aí a década do desenvolvimento sustentável. Por que será que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que envolve vários outros países, né, na verdade, todos os representantes, lançou esse slogan? Por que será? Porque todos querem essa sustentabilidade? Não sei o que vocês acham, mas eu particularmente tenho uma opinião, né? E até porque a gente está vendo aí a nível nacional, os financiamentos estão vindo assim de monte para projetos de desenvolvimento sustentável, tá? Então, por isso que o Ministério estava até querendo mudar o nome, porque vem vindo aí financiamento, e ele tem taxa de financiamento, por quê? Para resolver alguns projetos a longo prazo, como a educação ambiental do trabalho, que foi colocado bem, né, pelos outros, tem que ter dinheiro também, né? Porque não tem aquele projeto assim, projeto de um ano, trabalhei na estação ecológica Caetetus, que é em Garça, pertinho. E a gente viu o trabalho porque veio do Fundo Nacional do Meio Ambiente durante um ano. E eu tive uma experiência, foi uns 7, 8 anos na faculdade, e que para mim marcou muito, porque eu não gostaria de repetir o mesmo erro, e eu estou assumindo o erro como o médico colocou antes, né? Que a gente fez um projeto de um ano, até com trilhas, e aí o que aconteceu? Depois desse um ano, acabou a verba. A moça coordenada, que na época eu era estudante, eu era só um estágio, ela foi embora para fora, no estágio, acho que nos Estados Unidos, alguma coisa assim, foi embora. A gente, como era estágio, né, acabou com o estágio ali, depois de 2 anos eu voltei no local. A verba que veio, a gente montou o CEI, né, o núcleo ambiental, dentro da estação ecológica, e há 2 anos eu fui ver como é que estava, né, passei por ali perto, e uma decepção. Eu acho que o que falhou nesse projeto foi não ter, isso há 7, 8 anos, que hoje a gente está pensando diferente, ainda bem, a gente
evolui, né? Que não teve uma mobilização em trabalhar com agentes, mas líderes ambientais. Por quê? Quando a moça saiu de lá, que coordenava, as pessoas não conseguiram se articular para dar continuidade ao projeto. Ocorreu uma sustentabilidade? Não, né? Acabou o projeto. A pessoa que liderava foi embora, as pessoas ficaram sem saber o que fazer, porque não tinham tantas informações, até tinham, mas não conseguiram traduzir essa informação em conhecimento e numa sabedoria, né? No saber, porque, como diz Foucault, existe uma diferença aí entre conhecimento e saber. O conhecimento é aquilo que eu sei, né? Eu vou adquirindo, mas o saber é quando aquilo tudo que eu armazenei de conhecimento, eu coloco isso numa ação. E eles não conseguiram, quer dizer, tiveram palestras, tiveram várias coisas também de informações, a gente trabalhando conhecimento, mas eles não conseguiram articular esse conhecimento para se transformar no saber, na parte de uma ação, tá? Então, estou colocando alguns exemplos assim, que foram verídicos, né, para a gente colocar algumas falhas também que a gente tem que estar evoluindo, tá? Ótimo, né? Eu acho que a educação ambiental, acho não, as pessoas que trabalham com educação ambiental já estão sabendo disso, deve ser projeto permanente. Não adianta dia da árvore ir lá e plantar uma árvore. Às vezes a pessoa nem sabe que espécie que ela plantou, se daqui 2 dias ainda está viva a planta, se está. E aí eu trago a vocês da 92 que diz assim: a educação ambiental se caracteriza por incorporar dimensões socioeconômica, política, cultural e histórica. Isso é, colocou bem no início, não podendo basear-se em pautas rígidas e de aplicação universal, devendo considerar as condições e estágios de cada país, região e comunidade sob uma perspectiva histórica. Assim sendo, a educação ambiental deve permitir a compreensão da natureza complexa do meio ambiente e interpretar a interdependência entre os diversos elementos que compõem o ambiente, com vistas a utilizar racionalmente o recurso meio na satisfação material e espiritual da sociedade presente e no futuro. Então, o conceito que eu trago que é bem grandão, mas a gente acha vários conceitos que dizem a mesma coisa, né? Tem que ter a mesma articulação, como a Ed colocou, não vou ficar repetindo aqui, da questão social, econômica, cultural, que a gente tem que estar, que está tudo muito envolvido, muito. Tá? Tarde eu vou dar um exemplo que vocês vão ver que essa articulação ela é complexa e a gente tem que começar a ver os problemas ambientais de forma complexa. Não adianta eu mais sou bióloga, eu vou chegar lá e vou ver só os dados técnicos da minha área. Não adianta. Tá? Existe uma comunidade envolvida ali, existem implicações sociais fortíssimas ali. Se eu não contemplar isso, o meu respaldo técnico não vai ter tanta importância numa solução de problema. E para falar de financeamento, eu trouxe rapidinho uma trajetória histórica, eu acho isso importante, poucas pessoas sabem que antes de falar de sustentável veio aí sobre ecodesenvolvimento, tá? Que era nessa corrente Flemarch e John Muir, em que eles apenas referenciavam a natureza, aquela coisa contemplativa. E hoje, dentro desse núcleo, que é o Sistema Nacional de Dados de Conservação, existe lá vários termos e as pessoas ainda falam errado. Tá? Eu acho que vale a pena inventar aí no CONAMA, pegar lá, no Ministério do Meio Ambiente, pegar a resolução do SINUC, que é nova, que é atualizada, e lá está assim: o que é preservação e conservação? Não intocável, tá? Já a conservação não, a conservação existe um manejo daquilo. Então, existe essa diferença que lá está bem mais detalhada. Então, até porque esses conceitos vieram desses movimentos, né? Depois do preservacionista veio esse movimento conservacionista, mas veio dentro de uma concepção utilitarista. Temos que utilizar, não adianta só ficar aí para reverenciar, né, esses recursos. Por quê? Porque veio o progresso também, a revolução industrial, a tecnologia veio com isso. Para ter tudo isso foi necessária a utilização de recursos. Né? Ninguém quer voltar aí sem energia, sem micro-ondas, não dá para a gente também ser radical, né? Eu acho que nós estamos nesse momento em que tem que estar refletindo o que fazer para não piorar, né? Dentro de uma medida preventiva, corretiva, algumas vezes é necessário também, mas eu acho que isso é alarmante para nós estar refletindo.
Esses movimentos, eu coloquei esses movimentos porque eles foram precursores do desenvolvimento sustentável. Tá? Então, quando a gente fala de sustentável, pessoal, veio uma trajetória atrás disso muito forte, até chegar hoje, falar em décadas de desenvolvimento sustentável. Bom, aí nós tivemos em 72, né, esse relatório foi um relatório que se discutiu também o desenvolvimento e que foi um relatório que antecedeu a primeira conferência que foi em Estocolmo. O que foi discutido em Estocolmo sobre desenvolvimento? Ambientalmente adequadas para promover o desenvolvimento socioeconômico equitativo ou ecodesenvolvimento. Então, já nessas eventos que tiveram esses movimentos, começaram a pensar, olha, a gente vai chegar a um esgotamento de recursos naturais. Os fatores, por que eles começaram a pensar nisso? Porque já começou a atingir o ser humano. Tem uma colega bióloga que diz assim, olha, Jéssica, eu não sei se as pessoas preservam os animais pelos animais ou pelo ser humano, porque se eles acabarem, vai afetá-los diretamente. Então, quando fala, esse animal está em extinção, será que é pelo animal que a gente está cuidando ou pela gente, né? Pelo ser humano como um todo? Para pensar. Porque nós estamos ligados a tudo isso, né? Ecodesenvolvimento, bom, foi o Ignacio Sachs, da economia, né, dessa corrente da economia, e que ele que trouxe essa palavrinha aí, ecodesenvolvimento, né, dentro de um desenvolvimento que pudesse ser mais equitativo, que não fosse tão avassalador, né, economicamente falando. E aí ele colocou aí, que deveria ter uma interação entre a questão ambiental e esse crescimento, que estava vindo com muita força, que veio, a gente está surtindo os efeitos que estamos vivendo nessa máquina, e também enfatizar o planejamento participativo. Gente, e hoje a gente só ouve falar de planejamento participativo. Né? E assim vocês também estão fazendo a Agenda 21 aí no município. Isso é planejamento participativo. Né? As secretarias estão tentando fazer dentro dessa lógica. Isso já se pensava no ecodesenvolvimento. Bom, aí trouxe nesse relatório alguns progressos, o aumento da expectativa de vida, pensando-se nesse desenvolvimento aí sustentável, mas antes de falar de sustentável, se falava mais em ecodesenvolvimento. Mortalidade infantil decaiu, maior grau em relação ao crescimento populacional. Reconheceu o termo desenvolvimento sustentável, esse relatório aí, de 1987. E alguns problemas também que vieram nesse pensar desenvolvimento sustentável. Houve um aumento de erosão dos solos, passando as áreas desérticas, né? A floresta desaparecendo, quer dizer, dentro desse crescimento rápido, tá? Que se falava da tecnologia e tudo mais. A poluição do ar, fracasso dos programas de desenvolvimento, aumento de toxicidade e assim por diante. Mas foi na década de 80 que o conceito de desenvolvimento sustentável se consolidou. Ou seja, é recente, né, pessoal? Assim como a educação ambiental, muito recente. Né? Aí, há 30 anos estamos falando de educação ambiental e a gente, para poder trabalhar com isso, a gente demora tempo, né? Até amadurecer. O que vem a ser isso mesmo? Porque ele vai ter um amadurecimento conforme as nossas práticas. Isso demora. Ecodesenvolvimento. O que vem a ser ecodesenvolvimento? Que foi uma palavrinha que quem trouxe foi o Sachs. Então ele coloca assim: ecodesenvolvimento é um projeto de Estados e sociedades cujo centro de desenvolvimento econômico e a sustentabilidade social e humana é capaz de ser solidário com a biosfera. Foi essa a grande contribuição dele. E aí trouxe mais outros conceitos que vocês eu acho que já sabem demais. Esse conceito está em todo que é folheto, cartilha, em tudo que é lugar, que é da Comissão Blanca, que fala assim, que é o desenvolvimento sustentável, é o desenvolvimento que supre as necessidades do presente, sem impedir que gerações futuras supram as suas próprias necessidades. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar nesse conceito aí. Voltando para nós, 92, na lei 92, agora teve lá a cúpula para o desenvolvimento sustentável, MAFA, vocês devem ter acompanhado, Joanesburgo. Falou-se muito também sobre desenvolvimento sustentável, né? Mas poucos avanços tivemos. Isso eu queria trazer a vocês, porque é interessante ler esse autor, o Beck, que fala assim, que a gente vive numa sociedade. Existem os riscos visíveis e os riscos invisíveis. Os visíveis
Ecoville, escola inclusiva, tem o pessoal que trabalha em Ecoville. É tudo planejado, né? Tem um bosque para eles, é meio que voltado para a sustentabilidade do próprio condomínio. Esse é visível, quer dizer, o que eles falam? Olha, eu não quero morar lá no centro, porque é uma poluição atmosférica, então a gente vive aqui, porque eles também podem ter esse diferencial, né? Eles conseguem. Esse é o visível. Mas os riscos invisíveis, pessoal, seja poder aquisitivo, seja diferença, inúmeras diferenças, ninguém escapa. Ninguém. Ele pode estar morando na Ecoville, mas todos esses problemas que estão acontecendo, seja poluição atmosférica, vai chegar lá de alguma forma, vai ter estufa. As pessoas estão falando, puxa, mas essa época fazer frio? Tudo bem, agora é julho, né? Mas existe épocas que faz frio que não é o tempo de inverno. Lá em Curitiba mesmo, há 30 anos levou, disseram, e que agora mudou muito. Não é mais o frio que todo mundo fala, não é. Lá é quente também, lógico que não igual aqui, mas é quente, em dias também que deveria estar frio. Ou seja, então nós já estamos percebendo esses riscos, né? Esses raios que dão, o pessoal com câncer de pele, infelizmente, então são riscos invisíveis, embora a gente não veja, está nos atingindo indiretamente. Isso não tem como correr, o bicho pega. Então está na hora de todo mundo começar a pensar sobre isso. E não só começar a pensar, mas esse pensamento e uma ação. E aí, alguns princípios, rapidamente, para a gente finalizar, que falam assim: a educação ambiental se concebe como um ato político, né? Com certeza, tem que ser político, porque não existe transformação, como o Ed colocou, não existe. Precisamos ser críticos, tá? Uma perspectiva holística ou sistêmica, como eu falei, é coisa complexa. O Bolon já está vindo aí, eu estou sabendo que as pessoas já estão lendo, os professores dos 7 saberes, né? Que fala do pensamento complexo, a gente tentar trabalhar isso, também não é fácil. A gente tem que começar a pensar sobre o estímulo à solidariedade, igualdade, respeito, através de algumas ações e estratégias democráticas e o recriar de novos estilos de vida. Isso é importante. E dentro da Lei 92, ela coloca assim, que a educação ambiental para uma sustentabilidade equitativa é um processo de aprendizagem permanente. Nós não sabemos, nós não temos receita, então é algo que a gente está vivenciando, né? E está esperando almejar isso daí, é o que a gente almeja. Baseado em respeito a todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si a relação de interdependência e diversidade. Isso requer responsabilidade individual e coletiva no nível local, nacional e planetário. Tá? E aí na Grécia também reafirmou a educação ambiental para a sustentabilidade. Então, estou trazendo aqui, pessoal, alguns fatos marcantes que fazem com que a gente realmente esteja hoje nesse mundo falando do meio sustentável. Né? Por que se chegou a isso? Então, dentro desse processo aí. E para finalizar, para a gente dar a palavra para o Alexandre, né, trago aí um pedaço da Agenda 21, como vocês já estão acompanhando, que é do capítulo 36, que fala assim: o ensino tem de fundamental importância na promoção do desenvolvimento sustentável e para aumentar a capacidade do povo para abordar questões do meio ambiente e desenvolvimento. Então, ele coloca aí os jogos de ensino também, né, a educação que tem um papel realmente essencial para isso. A gente trabalha com processos. Então, a educação, que é o espaço escolar e não só escolar, existe o espaço não formal que é fora da escola. Hoje a gente teve aqui uma palestra que foi fora do espaço escolar, igual eles estejam fazendo uma parceria dentro da escola. Isso é riquíssimo, né? Então, se todo mundo levar essa parceria para dentro da escola, e os professores pudessem continuar esse trabalho dentro para ficar parado, acho que a gente estaria aí. Acho que já estamos também, não vou ser precipício, eu sou meio difícil em relação a isso. Já estamos caminhando, sim, para uma sociedade, né, sociedade sustentável, tá? E para isso, a gente vai estar falando um pouco do CEA, que eu vou chamar o Alexandre, que ele estuda na Exalc, como ele está participando dessa implementação a nível nacional do Centro de Educação Ambiental, a gente tem a oportunidade de estar ouvindo, né, ele está colocando para a gente como está sendo o processo a nível nacional. E por que não? Isso eu falei ano passado, também na palestra, vamos pensar em elaborar uma CEA em Tupã. E aí, dessa vez, a gente conseguiu trazê-lo para ele estar falando um pouco mais. Aí eu espero que contribua
Agradeço muito o convite da Angélica, do pessoal da NAB, pelo convite. E a gente vai falar então, vou continuar aqui o tema que a Angélica puxou. Foi engraçado ontem, quando eu cheguei aqui no PAN, que a gente comecei a conversar com a Angélica, né, na apresentação, eu falei, Angélica, eu só não gostei muito desse termo, né, desenvolvimento sustentável, né. Aí, curiosamente, não foi apenas coincidência, né, ela também tinha preferido começar comentando sobre essa questão, né, desenvolvimento sustentável ou sociedades sustentáveis. Eu também acho que o desenvolvimento sustentável tem um ranço muito forte dessa questão do sistema capitalista de produção e de acumulação. E ele é um termo singular. Enquanto que quando a gente fala de sociedades sustentáveis, a gente pressupõe que não existe somente um modelo de desenvolvimento, não existe somente um modelo de viver, de estar em sociedade, de produção, de felicidade. Cada cultura, cada povo na sua região vai ter um modelo específico, de acordo com os recursos naturais que cada um tiver, com as suas florestas, com os seus rios, com a sua cultura, com o seu jeito de enxergar tudo isso, ele vai ter um jeito diferente de ser. Então, será que todo mundo tem que ter o desenvolvimento, entre aspas, sustentável americano, norte-americano, dos Estados Unidos? Acho que não, até porque é impossível. Em questão de recursos naturais é impossível. Vocês têm uma propaganda recente agora do Instituto Acatu passando na Globo, que fala que para a gente ter um modelo de consumo dos Estados Unidos, precisaríamos de 4 planetas Terra. Não tem petróleo, não tem energia, não tem terra suficiente para a gente ser que nem eles. Então também eles têm que repensar o seu modo de produção e a gente tem que se desenvolver, sim, talvez, no Brasil particularmente, a gente tem que ter mais desenvolvimento material, inclusive, a gente tem uma população excluída materialmente falando, mas a gente tem que pensar um outro modelo de vida em sociedade, um outro modelo então de sustentabilidade, e não necessariamente de desenvolvimento enquanto crescimento econômico, crescimento econômico no sentido de acumulação de riqueza, acumulação material. Então, ainda nessa pergunta, ela tem que ser respondida dentro do contexto de uma política municipal de educação ambiental, dentro da Agenda 21 de Tupã, né? De acordo com os ideais de vocês para a cidade, para o município, para a região, para o Comitê de Bacias Hidrográficas, vocês vão saber o que o CEA pode contribuir. Amigos da Natureza, em janeiro vocês fizeram uma enquete, né, perguntando: você acha importante termos um centro de educação ambiental em Tupã? 65% responderam que sim, 21% responderam talvez, não sei a utilidade, né? E 12% responderam que não, é um desperdício de recursos. Então eu espero que essa palestra possa contribuir um pouco para vocês pensarem sobre essa questão. Eu não tenho resposta, a resposta é de vocês no município que vão pensar sobre isso. Quem não sabe a utilidade, eu espero que essa palestra consiga, né, clarear um pouco a utilidade. E aí vocês saberem responder então se é realmente importante a gente ter um centro de educação ambiental como instrumento educacional e político, por que não, aqui para o município. Vou contar um pouquinho do histórico de como é que a gente começou a trabalhar com o Centro de Educação Ambiental. Eu estudo lá em Piracicaba, né? E em 2000, o Centro de Educação Ambiental. E ele é um grande pioneiro nessa área no país, porque não tinha pesquisa sistematizada sobre isso. E até em documentos oficiais tem muito pouca informação a esse respeito, né? Então, ele foi fazer o seu estágio profissionalizante na Espanha e ele pesquisou os Centros de Educação Ambiental da Espanha. E lá existe um movimento forte, eles têm muitos centros de educação ambiental, que lá na verdade são chamados equipamentos de educação ambiental, mas a ideia é a mesma, né? São muito novos. E lá já existe uma teoria, já existem professores universitários que trabalham, existe uma diretriz do governo federal espanhol nesse sentido. Então ele veio trazer todas as bibliografias, esses exemplos para o país. E ele começou então em 2002 a fazer o seu mestrado sobre centros de educação ambiental. E a dissertação de mestrado dele é um histórico e classificação e um diagnóstico, né, na medida do possível, dos centros de educação ambiental brasileiros. Então ele levantou dados de 100 centros de educação ambiental, como é que começou essa história dos centros no país, e ele propôs então algumas diretrizes para o trabalho desses centros no país. E a partir desse trabalho, ele pensou, mas espera aí, eu vou fazer só a minha dissertação, eu vou ficar lá na universidade, a minha dissertação vai ficar lá na biblioteca, quem que vai ler isso? Não, vou criar uma rede, vou criar
criar uma rede de centros de educação ambiental, que é então a Rede SEAS. Eu vou divulgar esse trabalho, eu vou envolver os centros de educação ambiental do país para que eles possam aprimorar o seu trabalho e também para que novos municípios, novas instituições possam criar os seus SEAS. Daí que surgiu a Rede SEAS, em 2003. E eu entrei nesse meio de história, porque eu estava fazendo graduação, terminando agora esse ano, e eu comecei a trabalhar como estagiário e depois a atuar como facilitador dessa Rede SEAS. E depois eu vou contar mais um pouquinho da Rede SEAS. Em 2004, o Fábio, terminando o mestrado, ele foi trabalhar na Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, com o nosso professor Marcos Sorrentino, lá da Exalc, atua como coordenador dessa diretoria hoje, e ele levou essa temática do SEAS para o governo federal. Então hoje já existem diretrizes e publicações do governo federal a esse respeito. No meio ambiente. Depois eu vou dar o link para vocês conseguirem acesso a esses materiais. Centro de Educação Ambiental, o que é isso? Né? A gente tem uma diversidade de nomes, mas todos eles têm princípios comuns. A ideia é semelhante. Referência, que são chamados museus de meio ambiente, centros de visitante, escolas de meio ambiente. A diversidade de nomes não importa, o que importa é o conceito, né? A proposta que eles têm e que é esse algo em comum de todos eles. E esse algo em comum é o seguinte: o SEA é uma iniciativa que ela tem pelo menos esses 4 elementos. Os espaços, equipamentos em torno, com uma primeira dimensão lá em cima, ou seja, né, a parte física, a infraestrutura, né, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor, a equipe educativa, os profissionais, os educadores propriamente ditos, o projeto político-pedagógico, que às vezes ele não está escrito, ele está na ideia, nos ideais das pessoas, mas isso é uma realidade ainda muito séria, ainda não tem sistematizado o seu PPP, seu projeto político-pedagógico, mas é interessante que isso seja sistematizado para você poder aprimorar o seu trabalho. E a gente tem também como quarta dimensão o plano de sustentabilidade dos SEAS. Eu vou explicitar melhor cada uma dessas dimensões agora. Espaços e equipamentos em torno consiste na sede do SEA, né, um prédio que vai receber as pessoas para as suas atividades, ou que vai propiciar as reuniões, as palestras, as dinâmicas, os cursos, apesar que a gente também tem alguns SEAs móveis. Então a gente tem um ônibus que pode ser um centro de educação ambiental. A gente tem um exemplo no Rio de Janeiro e um em Goiânia. Né? Eles têm todos os seus equipamentos, os seus espaços dentro do ônibus, e eles param numa praça pública e realizam suas atividades lá. Então a maioria dos SEAs tem a sua sede, mas não necessariamente. Você pode também ter um centro de educação móvel. Né? É costumeiro que o SEA tenha um entorno numa área natural. Então vamos ter cachoeiras, vamos ter rios, fragmentos florestais, áreas rurais, construções históricas, mas não somente os lugares preservados, conservados, são os úteis ou os ideais para SEAs. Uma área degradada, um ambiente urbano, um ambiente que tem sim problemas ambientais, que não é aquela natureza perfeita, ele é um recurso pedagógico maravilhoso para o SEA, porque o próprio SEA pode inclusive contribuir para melhorar, né, lutar e ter uma mobilização política para melhorar e para resolver parte desses problemas socioambientais. Então a gente tem casos de áreas degradadas que o SEA, o próprio SEA contribuiu para melhorar. A gente tem SEAs em periferia, em torno de favela, por que não? Então não somente a natureza intocada, ela é um entorno do recurso pedagógico do SEA. Áreas degradadas também. É claro que a área natural também é ótima para a sensibilização. Em relação à equipe educativa, a gente tem algumas perguntas básicas. Quantas pessoas eu preciso para um SEA? Depende do que você quer realizar, depende dos objetivos que você tem com aquele centro de educação ambiental. Também vai de acordo com os objetivos daquele centro de educação ambiental. Hoje a gente tem, na realidade, dos profissionais que trabalham em SEAs, uma diversidade incrível. Nós temos psicólogos, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, pedagogos, geógrafos, historiadores, gestores ambientais. Nas nossas pesquisas lá na OCA, que é interessante que o SEA tem uma equipe multidisciplinar, ou seja, pessoas com formações diversas, mas que essas pessoas atuem de forma interdisciplinar. Então, que elas construam projetos coletivamente, que cada saber se agregue para criar um saber coletivo no projeto de educação ambiental.
Porque a educação, as questões socioambientais, elas não podem ser explicadas somente por um biólogo, ou somente por um historiador, ou somente por um pedagogo. Cada área do conhecimento, se integrando, vai poder trazer a complexidade que a Angélica falava, da interpretação dessas questões socioambientais. E o projeto político-pedagógico, que é um grande gargalo nos nossos centros de educação ambiental atualmente. A gente interpreta o projeto político-pedagógico como um documento orientador, mas ele não é só um documento, algo que vai falar o que o CEA tem que fazer, mas que vai lá ficar na prateleira, que vai ficar guardado, que ninguém lê, que vai ficar lá empoeirando. Não, ele tem que ser um documento lido, relido constantemente, reescrito constantemente, servir como base para o trabalho dos educadores, dos administradores, e ser interpretado então como um processo contínuo de construção das práticas desse CEA. Ele não é somente um documento, ele é a prática, a praxis, a relação da teoria com a prática na vivência do dia a dia desse CEA. Ele, que a Angélica levantaram. Então, ele vai falar para que esse CEA veio, em que sociedade que se quer viver. Eu estou trabalhando com educação ambiental, eu estou formando indivíduos para que tipo de sociedade? Posicionar-se em um mundo coletivo, posicionar-se frente à coletividade, frente à comunidade. Então, essa é uma das questões principais que o PPP tem que responder. Continuando, outras perguntas principais. Qual a concepção básica que se tem de CEA? Que referenciais teóricos, práticos e quais experiências servem de base para esse CEA? Então, com que linha pedagógica eu estou trabalhando? Aprofundar essa prática. Isso tudo tem que estar explicitado nesse PPP. O que é o objetivo alcançar com esse CEA? Né? Para onde se pretende caminhar? Para quem se destina esse CEA? Para as populações excluídas? Para as populações favorecidas economicamente falando? Para professores, para alunos da rede pública, para agricultores, enfim, tudo isso vai se especificar nesse PPP, o público-alvo vai ser especificado. Outra coisa importante, de que recursos, pessoas e condições dispõem. Não adianta eu ter milhares de ideias, uma intenção maravilhosa, se eu não tiver condição de implementar aquilo. Então o PPP tem que estar de acordo com os recursos que eu disponho, com as pessoas que eu disponho, com a possibilidade de implementar esse processo que eu desejo. E eu tenho que trabalhar também, como o pessoal da Polícia Ambiental levantou, a questão da avaliação. Né? Então, todo o meu processo pedagógico tem que ser avaliado. Eu preciso saber se ele está sendo bem implementado, né? Como é que se o pessoal está gostando, está curtindo aquele processo pedagógico, para depois eu reavaliar todas aquelas práticas. E por última dimensão básica de CEA, a gente tem um plano de sustentabilidade. Todas essas dimensões elas estão integradas. Né? Então, lógico, o PPP vai estar relacionado com a sede que eu tenho, com os equipamentos, com a minha equipe pedagógica e com o plano de sustentabilidade. E essa sustentabilidade em todos os sentidos, nas dimensões econômica, cultural, política, financeira, né? Enfim, pedagógica. E aí, principalmente, esse plano de sustentabilidade, ele vai buscar a questão da sustentabilidade administrativa, econômica e financeira do CEA. Como é que eu vou conseguir manter esse CEA? Quem são os meus parceiros? Né? Como é que eu vou dar, dentro de uma política municipal, de uma Agenda 21, eu vou conseguir que, mesmo que troque a gestão municipal, esse CEA continue existindo. Agora, se eu não tenho sustentabilidade política, por exemplo, no exemplo dos CAETETUs, né? Não tinha ainda uma prática forte, e isso não estava inserido, enraizado na instituição que é a Instituto Florestal. Bom, falando um pouquinho da gestão e financiamento dos CEAs, a gente tem as entidades que promovem CEAs e as que gerem os CEAs. Promotoras podem ser várias, poder público, as empresas, as ONGs, né? Ou mesmo parcerias, todas elas, né? Porém, algumas às vezes elas só injetam o dinheiro. Isso é bem comum em empresas. Minas Gerais, o estado de Minas Gerais particularmente, tem um movimento de centros de educação ambiental de empresas. E lá,
Então, existem algumas empresas que têm os seus próprios CEAs, promovem, investem em seus recursos e gerem também, realizam as atividades. Então, o corpo pedagógico é todo da própria empresa, né, contratados, pedagogos, geógrafos e educadores contratados da própria empresa. Enquanto tem outros que terceirizam. Então, é uma entidade promotora, uma empresa, enquanto tem aqui, e eles contratam uma ONG ou uma outra empresa para gerir esse CEA para desenvolver as atividades. Né? A gente tem também as organizações mistas. Né? Então, é comum o caso de parcerias de empresas com ONGs, de poder público com ONGs, né? Tanto na promoção quanto na gestão desses CEAs. Agora vamos falar um pouquinho dos objetivos e atividades dos CEAs. Aqui eles vêm, né? Para que ter um CEA? Vai ajudar a responder a pergunta de vocês. Né? Um dos principais objetivos é disponibilizar informações. Mas, não se esqueça que para a gente falar de educação ambiental ou de educação em geral, a informação só não basta. Informação só talvez não mude os valores das pessoas, talvez não mude as atitudes e as práticas das pessoas em relação ao ambiente, em relação à sociedade. Não mude o modo de ver o mundo e o modo de viver das pessoas. Porém, elas são importantes sim. E a gente tem, muitas vezes, dificuldade de acesso às informações de qualidade, de como é que está a qualidade de água no nosso município, como é que estão os fragmentos florestais, onde é que estão os fragmentos florestais. Então o CEA pode contribuir para tudo isso também, para levar essas informações para as pessoas, né? E socializar informações também, pegar novas informações das comunidades e socializar. Mais uma outra é o estimular processos de reflexão crítica sobre as questões socioambientais. Então a gente vai além da informação, a gente vai propiciar discussões políticas, discussões técnicas, discussões conceituais sobre as questões socioambientais. E o CEA pode propiciar tudo isso, pode propiciar debates, conferências, auxiliar no processo de Agenda 21, como vocês estão realizando aqui no município. Né? O objetivo de formação tanto de professores, a gente pode trabalhar, vamos formar professores em relação a essas temáticas, né? Uma educação continuada dos professores, e eles vão para suas escolas e depois vão continuar esse processo de educação. Mas também pode atuar diretamente com os estudantes, com agricultores, depende dos objetivos de cada município. Vocês vão identificar, né, quais são os problemas que vocês têm aqui, e o que é que vocês desejam, os seus ideais para o município. Através desses ideais, desses problemas, vocês vão ver as estratégias educacionais, inclusive. E aí vocês vão poder pensar quais dessas estratégias o Centro de Educação Ambiental pode colaborar como uma iniciativa atuante. Além da questão da formação, dos processos de reflexão crítica, da disponibilidade de informações, a gente vai ter o lado também emocional, de sensibilidade. Então o CEA pode realizar as atividades de sensibilização, as trilhas interpretativas, as vivências na natureza, né? As atividades artísticas, culturais. A gente tem alguns CEAs que tem um exemplo muito bom, alguns de São Gonçalo, o pessoal da Baixada Fluminense também, que eles realizam a articulação. Então, assim como a ONG de vocês, assim como várias entidades, eles são agregadores de pessoas. Então, o CEA é um ponto de referência para as pessoas interessadas nas temáticas socioambientais, nos problemas do município, se agregarem e construírem coisas em conjunto. Então, eles reúnem lá os agentes de saúde, os professores, demais técnicos da CAT, o pessoal da Polícia Ambiental, para trabalhar em conjunto e construir estratégias educacionais, estratégias de resolução de problemas, a partir daquele centro de educação ambiental. Também é um espaço de lazer, e pode ser um espaço de lazer ou de realização de atividades lúdicas, principalmente em periferia, em regiões menos favorecidas. A gente falta espaços de lazer, onde as pessoas possam brincar, e é uma dimensão essencial do ser humano. Isso não pode ser esquecido. Então a gente tem um CEA lá em São Gonçalo também, em Nova Iguaçu, que eles, além de desenvolverem atividades de educação ambiental, atividades de formação, eles fazem, é o espaço para a comunidade fazer festinha, é o espaço para a comunidade brincar, porque não tem um centro comunitário, não tem uma praça, não tem
não tem um ginásio, não tem nada, né, de estrutura de lazer pública. Então eles acabam atuando nesse sentido também. Apesar que, é claro, se você tiver uma estrutura uma estrutura pública melhor nesse sentido, você vai falar, não, isso fica mais para uma parte, aquilo mais para outra, de acordo com a característica do local. Né? Só lembrando também que a Angélica me perguntou ontem, esses objetivos eles não são concorrentes. Então o CEA pode ter mais de um objetivo, e até é interessante que tenha. Trabalhe com informação, mas trabalhe com sensibilização, trabalhe com vários objetivos para ter uma atuação mais diversa e mais profunda. A gente tem também como objetivos um CEA que, além de trabalhar com educação no seu próprio espaço, ele também realize projetos em outros espaços, para outras instituições, e realize pesquisas. Então a gente tem o exemplo de Poços de Caldas, o pessoal realiza pesquisas na área ambiental, da qualidade ambiental da região, as espécies da região, e depois socializa aquelas informações e realiza atividades em relação àquelas informações. Né? Então ele realiza pesquisa e educação, todos esses objetivos juntos. Como a gente indica algumas características desejáveis, eu sei que vocês estão pensando aqui para o Plano Centro de Educação Ambiental, então, ao pensar o projeto desse centro, é legal lembrar dessas características. E aí tem as características desejáveis do ponto de vista ecológico, estrutural, social, político, pedagógico. Eu vou mostrar algumas delas aqui. Não são sugestões, são coisas interessantes de serem implementadas. De acordo com a possibilidade e com a intenção de cada um, vocês poderão tê-las implementadas. Então, na construção de um SESC, se vai construir uma sede, é importante que a gente atente para os impactos negativos da construção. Então vamos pensar, são construídos em áreas naturais. Então eles causam sim um impacto, isso tem que ser pensado. E aí, dentro daquela coisa paulo freireana, do exemplo da ética, o CEA tem que servir de exemplo também. Né? Então, preferir materiais renováveis, então evitar tanta coisa de petróleo, tanto material não renovável, tanto concreto, materiais de fácil obtenção local, que não precisa gastar tanto com transporte, que também seja barato. Buscar a integração visual do imóvel com o entorno. Então não ter um elemento estranho, óbvio na paisagem. Né? Você tem todo um contexto histórico no município, naquela região, e aí você constrói uma coisa completamente desvinculada. E aquela coisa paisagisticamente falando, já vai trazer um estranhamento, um distanciamento cultural. Né? Então você tem que buscar essa integração paisagística e cultural do CEA e do seu entorno. Primar na compra de equipamentos preferir materiais ecologicamente corretos, implementar estratégias de redução de resíduos, de reutilização de materiais e de reciclagem. Por quê? Porque aí o próprio CEA, a própria construção, a própria infraestrutura do CEA já vai ser um recurso pedagógico muito rico. Você não vai precisar levar para outros lugares para mostrar tudo aquilo. O CEA já vai ser o exemplo. Isso é muito rico. Em relação às características sociais, a gente tem que potencializar a inclusão e a participação comunitária local. O CEA tem que estar integrado com a sua vizinhança. Se está numa área rural, com os agricultores, se está numa área urbana, com os seus vizinhos. Não pode ser um prédio onde ninguém sabe o que acontece lá, as pessoas olham e falam, esse lugar é estranho, tem uns doidos que vão aí, não sei não, hein? Não, tem que estar integrado. Todo mundo tem que saber o que se faz lá, as pessoas têm que gostar e participar daquele movimento, daquelas atividades. A população local tem que estar integrada nos processos de decisão dos CEAs. A gente vai fazer uma campanha, vamos fazer uma campanha com a comunidade, mas espera aí, vamos saber o que a comunidade está precisando, o que é que está pegando lá na comunidade, quais são os problemas que eles têm. Então vamos fazer com que o CEA atue para essa comunidade também, né? Para os desejos dela, e não só os nossos desejos enquanto educadores ambientais e o que a gente acha que eles precisam fazer ou ser. Estimular o trabalho voluntário como estratégia de formação é um elemento interessante, né? E atentar para a responsabilidade social da instituição. Assim como as empresas, o CEA também vai ter seus fornecedores, também vai ter os seus empregados, os seus funcionários, e você ser incoerente, você ter um CEA que explora os seus funcionários, que não torna visível, ou que atua de maneira invisível com os seus funcionários da limpeza, ou mesmo com os educadores, né? Principalmente os educadores que têm
muitas vezes a condição de remuneração muito baixa. Em relação às características desejáveis do ponto de vista político, a gente tem a questão da intencionalidade política do Centro de Educação Ambiental, que vai ser explicitada no PPP, e tem um elemento importante: a gente deve evitar ter como objetivo do CEA a obtenção de lucro. O CEA, o objetivo dele é a educação ambiental, e educação não é mercadoria. Então, não quer dizer que você não possa cobrar pelas atividades. Você pode cobrar, se necessário for, de acordo com o contexto, para a sustentabilidade econômica. Mas o lucro não é o objetivo. Tá certo? O objetivo é a educação ambiental. Você não quer acumular riqueza, você não quer acumular capital com aquele centro de educação ambiental. Você quer contribuir para um mundo melhor, na verdade. Então a gente tem um exemplo, novamente, do pessoal de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Eles são CEA de ONG, que estão numa comunidade de periferia, junto com uma área natural. As atividades para o ensino público e para as populações economicamente menos favorecidas são todas gratuitas. Mas eles trazem o pessoal lá da classe média alta do Rio de Janeiro. Aí eles vendem camiseta, vendem bonés, fazem algumas atividades pagas. E esse recurso vai ser voltado para a sustentabilidade do CEA. Ninguém está enriquecendo com o CEA. Está pagando decentemente seus educadores, seus administradores e podendo realizar decentemente as suas atividades. Por fim, nessa sustentabilidade política, o CEA deve buscar a articulação e o apoio de atores e instituições locais e regionais. Então, fazer parcerias com a Polícia Militar no município integrado. Uma característica desejável do ponto de vista econômico, vocês têm que buscar estratégias diversificadas de sustentabilidade financeira. Não dá para depender só de um financiador. Não dá para depender de um projeto que depois acaba e acaba o CEA também. Tem que buscar vários parceiros e financiadores para que exista essa sustentabilidade em longo prazo. E como características desejáveis do ponto de vista pedagógico, é extremamente importante que se valorize a equipe educativa, e que é um histórico negativo do nosso país. A gente tem uma desvalorização dos nossos educadores muito grande, e isso acaba, consequentemente, influenciando na qualidade do ensino. Então, condições de trabalho e remuneração dignas é essencial. Além disso, nós devemos buscar trabalhar com públicos diversificados, não só escolar. É claro que o público escolar é extremamente importante. Os jovens e crianças que daqui a algum tempo vão estar atuando na sociedade. Mas hoje, quem está atuando está fora da escola, pelo menos fora do ensino fundamental e médio. Então, o pessoal que está na administração pública, os agricultores, e a gente tem que trabalhar com todo esse pessoal também, para não ter que esperar 10 anos, 20 anos, até o pessoal que está estudando nas séries básicas hoje poder chegar ao trabalho. E buscar práticas de ensino-aprendizagem tipo interativo e dialógico, o Ed já puxou também. Então, superando práticas de educação conservadoras. A gente quer fazer educação ambiental, façamos uma educação ambiental progressista, uma educação ambiental dialógica, não uma educação ambiental conservadora, uma educação bancária, como diria o Paulo Freire. E sempre dispor de estratégias de avaliação nas atividades. Eu coloquei só aqui alguns itens essenciais do PPP. O PPP tem que ter uma introdução, falar do histórico dos CEAs, os objetivos, então, o que ele veio, para que ele quer chegar, as metas que ele deseja alcançar, as atividades que ele desenvolve, a metodologia, público-alvo, os recursos que ele dispõe, os espaços, equipamentos, as estratégias e os agentes de avaliação e as referências bibliográficas. É basicamente o que consiste o PPP. PPP, Projeto Político Pedagógico, E a gente tem, então, a rede SES, que surgiu lá em Piracicaba e hoje tem participantes de todo o país. Ela surgiu para integrar os CEAs. O que acontecia? Naquela coisa, voltando ao que eu falei lá do Fábio, ele tinha aquelas informações e desejava socializar. Mas não só ele. Tem CEAs que têm trabalhos magníficos, de todos os setores, CEAs de ONGs, de empresas, de poder público, que têm trabalhos magníficos. Mas, às vezes, CEAs que estão a 100 km de distância não se conheciam, não conheciam um trabalho do outro. Aí o Fábio falou, não, peraí, vamos integrar esse trabalho, vamos propor essa rede. E é com essa ideia que surgiu a rede. Estimular a troca de informações
troca de práticas, de experiências, de ideias entre os CEAs. Para isso, a gente realiza eventos anualmente, de 2 em 2 anos, alguns eventos regionais, para que os CEAs conheçam os outros, né? E também para que eles possam construir coisas em conjunto, né? Então a gente tem um site da Rede CEAs, que é o www.redeceas.org.br, depois vai ter um slide mostrando. E nesse site os CEAs podem divulgar informações, os artigos dos CEAs, notícias, orientações pedagógicas estão lá, né, a divulgação dos eventos, e a gente mantém também um cadastro dos CEAs, um cadastro virtual, onde inclusive o CEA, o pessoal lá de Ourinhos, da Polícia Ambiental, pode se cadastrar, colocar suas informações para que uns CEAs possam conhecer os outros, e para aqueles que desejam criar CEAs, para os professores que desejam saber os CEAs mais próximos da sua região, possam entrar no site e achar um CEA interessante, que trabalha na sua área. A única limitação nossa lá do site é que a gente ainda não tem um mecanismo de busca para o banco de dados. Então os CEAs estão dispostos em lista. Mas a gente está tentando desenvolver lá com o técnico de informática da faculdade esse ano um mecanismo de busca onde você possa procurar o CEA por cidade, o CEA por tema, por área de trabalho, para poder melhorar o trabalho, poder facilitar a busca. Bem, concluindo então, voltando àquela pergunta, como é que o CEA pode contribuir para a construção de uma sociedade sustentável, para a construção de uma sociedade de Tupã mais sustentável? Bem, essa pergunta vai estar dentro das diretrizes da Agenda 21 de Tupã, das políticas públicas de Tupã. Vocês identificando o que é que se precisa fazer de educação ambiental em Tupã, vocês poderão saber como é que o CEA pode ajudar, que área que o CEA pode trabalhar. Será que o CEA é melhor para trabalhar para a educação formal? Depende. Cada CEA pode ter um público-alvo diferente, pode ter vários públicos-alvos. Então essa pergunta vai ser respondida nesse contexto, tá certo? E para acabar então, a gente tem aqui os links ao nosso site da Rede CEAs, que é eu errei o site, não acredito. É www.redeceas.exalc.usp.br, falei que era .org, não acredito, que vergonha. E a gente tem também um e-mail do Ministério do Meio Ambiente, que é o educaambiental@mma.gov.br, onde vocês podem solicitar essas publicações. Esse manualzinho eu acho que já está esgotado, mas a gente está solicitando que eles coloquem em versão digital no site. E tem um novo manual sobre construção de PPP, Projeto Político Pedagógico, para CEAs. Tá certo? Meus contatos estão aí, da Rede CEAs, para quem quiser participar, se informar também, estão aí, Rede CEAs, @exalc.usp.br. Eu agradeço, espero que tenha contribuído